Você está ouvindo o Execom Talks. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Execom Talks, mais uma edição especial aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2022. Ao meu lado ele, Alex Leite. Tudo bem, meu cara? E aí, Henrique, beleza? Beleza. Hoje, mais uma vez, estamos substituindo... Jean. Jean, cara, é isso, sou eu. O Jean tá lá, tá abrindo Tá abrindo o palco lá, então né? a gente vai revezando aqui. É honroso, né, pro Jean, Um abraço honroso. pro Jean, estamos com saudade dele já, né? E hoje o Jean nos deixou a missão de entrevistar um convidado que é pra lá de especial. Que, inclusive, amigo, conhece o Jean faz apenas 10 dias, ou não, né, Marucho? Quantos Rodrigo anos, Marucho? Faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Bem-vindo ao Execom Talks. Obrigado. O Marucho, que é um dos caras, que é um dos precursores, inclusive da Execom. Porque tinha um grupo que era o IGCom. Foi onde tudo começou. Conta pra gente um pouco dessa história de... Afinal de contas, você é um dos culpados pelo negócio. É uma culpa boa de carregar, né? Bom, ótimo. E sobre o Jean, assim, tá em boas mãos. Eu tô muito tranquilo aqui, tá super altura. Poxa, foi assim, nasceu da cabeça muito doida e incrível do Thiago Baeta, né? Ele pensou, preciso fazer alguma coisa disruptiva pro mercado. Eu vivo da educação, eu sou consultor, mas eu já tô há 16 anos com essa missão de transferir conhecimento. E aí a gente começou a conversar e ele falou, eu queria levar, o princípio era, eu quero levar informação de qualidade para centros que não têm esse acesso. Não se pensava ainda no digital, né? A gente estava falando um momento antes da pandemia, não era tão tradicional, né? A live, enfim. E aí ele falou, vamos testar o modelo, mesmo que a gente não empate ou perca a grana, não tem problema, vamos ver como é que é. E aí a gente se juntou, né? Eu, o Jean, o Marcelo Linhares, e criamos uma ideia de um dia de experiência de imersão em e-commerce, que a ideia era testar o modelo e levar coisa de valor, e começamos a correr as capitais. E ali estava a sementinha, né? Ali foi olha, isso funciona, a galera realmente está carente. Todos os eventos foi sala cheia, todo mundo veio, tinha que arrumar um jeito de caber mais gente. Então, mostrou claramente que, assim, esse Brasilzão é super carente de informação de qualidade. E a gente foi vendo que, isso aqui dá para virar uma coisa maior. E aí foi assim, né? A coisa começou a desenhar para isso. E virou. O seu comentário que tinha que arrumar lugar para pôr mais gente aconteceu aqui hoje, no Transamérica, que estourou o número de convites. Exatamente, né? Já está acontecendo de novo. Que era para 15 mil, já vai bater 16, 17, 18 mil aqui, que surreal, né, cara? É isso, meu Deus. Insano. Insano, né? Marucho, você hoje atua como consultor de diversas áreas, né? Quando a gente pensa em e-commerce como um todo. Mas você teve um início muito forte no varejo digital há alguns anos atrás, em algumas empresas como, sei lá, Netshoes, Jacotei. Conta um pouco como é que era viver no e-commerce. Que ano que foi a Netshoes? Foi em 2007 ou 2009? 2007. Eu comecei um pouco antes, na década de 90. Eu tive uma das primeiras agências digitais do país. Chamava Brasil Multimídia. Eu fui sócio com meu irmão, que hoje é meu sócio atual. Que legal. De novo. Deu certo, né? Deu certo, boa. E a Brasil Multimídia, o nome Multimídia, inclusive, era incrível na época, né? Puta nome. Multimídia, Kit multimídia do computador. Uma pegada de CD. Era a revolução do momento. Então, puta nome. E a gente montou a Brasil Multimídia e a gente era tão disruptivo porque a gente não sabia nem como cobrar. Porque era tudo muito novo, a gente fazia homepages, lembra? Na época esse era o nome. Eu fui dev nessa época. Exato. Trabalhou, era rodando ali no HTML e no Notepad. Eu comecei na época era Perl, que as linguagens que eu usava, Perl, PHP. Isso. PHP veio depois. Depois. Visual Basic. Isso era novidade. É umas loucuras. Eu depois comecei a programar em ASP, cara. ASP era a revolução. É isso aí. E a gente pegou esse momento antes da bolha, né? E ali eu me apaixonei por e-commerce quando eu descobri um site de e-commerce gringo e eu nem sabia que era e-commerce. E eu queria comprar um negócio e eu fui andando ali dentro do site e eu fui sendo conduzido, que é o que normalmente um bom e-commerce faz, né? Conduz o cliente até o processo final, né? E aí eu fui sendo conduzido, quando eu vi, eu estava colocando meu cartão e fechando uma compra internacional. E eu recebi como foi prometido, dentro do prazo e tudo mais. Cara, quando chegou na minha casa aquilo, era um produto que eu não tinha acesso no mercado do Brasil, no mercado local. Aquilo revolucionou a minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ver disso. Isso é muito legal. Eu já sou meio preguiçoso por natureza. Eu falei, cara, incrível poder não sair de casa e o negócio vem. E você pediu e chega. E aí tudo começou. Então, na década de 90, já comecei a olhar para isso e comecei a estudar isso.
não tinha o universo, o ecossistema que a gente tem, por exemplo, aqui no evento. Não existia esse ecossistema. Então, era muito o cara fazendo dentro de casa, né? As primeiras lojas virtuais ali com mato alto e com facão abrindo a trilha. E foi tudo ali, né? Eu peguei esse momento. Na nossa agência, a gente fez alguns projetos de e-commerce já iniciando. Aí, quando entrou para 2000, eu tive um convite para trabalhar num dos primeiros marketplaces do Brasil, que era o Shopping Qualivilas. Que o nome é excelente, né? Com 2 L's, é tudo errado. O cara digitava errado tudo, nunca achava. Mas assim, era do Banco Real antes de ser Santander. E era uma iniciativa para trazer lojistas tradicionais para dentro do universo do online. E ali nasceram várias lojas virtuais, como Netshoes, por exemplo. E eu fiquei amigo dos caras da Netshoes, principalmente do Márcio, né? Que foi o CEO até então. E aí a gente ficava brincando, pô, um dia eu vou trabalhar com vocês e tal. E aconteceu, né? Depois eu fiz uma virada de falar, putz, a agência, Toca Ido, que é meu sócio, eu vou para esse mundo que eu sou apaixonado e eu quero entrar de cabeça e conhecer a realidade por trás do balcão. E aí eu fui para Netshoes. E como é que era o mundo naquela época, sabe? Quais eram os desafios? Quais eram as pautas que eram discutidas naquele momento? Aquele momento, a gente estava educando o mercado. Ainda é assim, para um novo público, mas naquela época era tudo mato. Então, assim, eu gostava muito de uma pegada que o Flávio Jansen, que era o CEO na época do Submarino, ele tinha. Ele falava, galera, a gente tem que fazer o melhor serviço que a gente pode possível. Não é o momento de pensar que a gente é concorrente. O momento é a gente trabalhar direito. Porque se eu atender bem um cliente aqui, esse cara vai entender que e-commerce é bom. Sim. E ele vai comprar também da tua loja, vai comprar da tua loja. Então, assim, o momento agora é da gente produzir cliente e com experiências positivas. Porque o que na época a gente vivia muito era uma dificuldade muito grande de mostrar para as pessoas que não existia esse conceito que foi criado do hacker, que é roubar o cartão, que não era seguro comprar online. Porque eu lembro que os repórteres, eles queriam falar de e-commerce, a pauta deles era segurança. Eles nunca falavam assim, que legal, que você tem um... Não era positivo, era sempre uma coisa pejorativa. Era assim, você vai colocar teu cartão, o hacker vai roubar. E a gente fazia foi ali que eu comecei, inclusive, a fazer palestra, porque eu fui fazer um movimento contrário, eu preciso mostrar para as pessoas, até porque eu vim de tecnologia, eu falava, não, tem que mostrar para as pessoas que não é isso, que o hacker, ele tá no posto de gasolina, quando o cara dá o cartão para alguém, o cara anota o número e compra. Tinha essa questão do medo que você está falando, mas tinha a questão também da experimentação, né? Que o pessoal também fala, olha, mas não dá, você vai comprar online, você não experimentou o produto, você não conhece, eram os 2 grandes motes, né? Medo e você não tocar e experimentar o produto. Isso também foi outra coisa que a gente teve que quebrar. Pra vocês terem uma ideia, isso não sei nem se é contado, mas a Netshoes, quando ela começou, ela vendia sapato social, que é o que tinha na loja, né? Isso. Bolsa. Só que o Márcio teve um insight que foi disruptivo, foi onde virou o negócio Netshoes. Porque ele falou, cara, eu já tenho essa barreira, como é que o cara já não compra tanto online? Geralmente, naquela época, comprava-se muito livro, CD, que era fácil, não tinha troca. Porque não tinha medo de errar. Não tinha medo de errar, você sabe o título, vambora. Vai. Aí como é que eu vou vender sapato? E era muitas camadas ali de dificuldade para você ter uma conversão. Então, aí ele teve um insight, ele falou, pô, peraí, já é difícil, mas e se eu trabalhar com Nike, com Adidas, o cara que já usa Nike já conhece, já sabe o tamanho, já sabe o número, já tem o número dele, Nike 35 é Nike 35, não importa o modelo, Adidas 40 é Adidas 40. Então, assim, ele falou, vou com as marcas fortes, vou para esse universo que aí já quebra mais uma barreira. Cara, foi aí ele que ele acertou a mão. Dito e feito, aí ele pegou um universo que não existia ainda tanta educação no mercado para isso. O que é legal agora da gente ver no momento atual é que está acontecendo essa onda de novo. Tem um montão de gente com a pandemia, foi acelerado o processo, tem um montão de gente entrando online para comprar pela primeira vez no universo, que está se digitalizando, né, como conceito mesmo, prático, né, que quando a gente teve a pandemia, teve o aplicativo para a galera poder receber o auxílio emergencial, era obrigado a baixar um aplicativo e usar. Isso, exato. Isso provocou uma digitalização de uma camada que nunca pensou nisso. Perfeito. E isso provocou naturalmente um transbordo para o e-commerce e que a gente viu que não teve regresso. Muita gente começou a comprar pela primeira vez e se manteve comprando, gostou da experiência. E é de novo, eu lembro do Jansen, eu acho que volta de novo a mesma coisa. Não façam bagunça, façam uma boa experiência, não estamos concorrendo diretamente, principalmente porque a gente está formando uma base consumidora nova. E esse é um novo momento de renovação que a gente está vivendo de novo. Perfeito. Marucho, o que você acha então? Se tiver fazer uma pergunta difícil para você, mas para você molezinha. Se você tivesse que colocar top 3 tendências, a gente falou do passado, como é que era. Eu quero saber as top 3 tendências de e-commerce, mas não de 20 anos para frente. Vamos pensar no universo de 2, 3 anos. Eu acho que existe uma tendência top 3, fala top 1, 2, 3. Tá, bem rapidão, né? Eu acho que
reconexão emocional, para mim, é a principal tendência. A gente entender como é que tem que vender, porque a gente se desconectou do consumidor no digital e a gente precisa reconectar. Ou seja, entender que é um canal também que pode ter fator humano ali envolvido e quentura. Eu acho que esse é o principal fator assim, de sucesso, inclusive, de muitas empresas. Então, top 1. Top 1. 2, Uma eu pegada acho... tipo Zappos, assim? Que Daqui a pouco a gente aprofunda na tendência. Vamos fazer o top 3 e a gente aprofunda. Eu acho que essa, para mim, é a principal, inclusive, diferenciação estratégica. Eu acho que outro movimento importante é a gente entender que tem vários modelos de negócio assim, surgindo e ainda vão surgir. Então, existem caras que não necessariamente precisam ter uma plataforma para vender online e vendem online. O cara que vai ser um seller, só seller, e vende vários marketplaces. Então, assim, essa mobilização dos marketplaces, principalmente com a visão de logística facilitada e rápida, eu acho que é a grande tendência que vem, para mim, na sequência. Então, é só a gente olhar o quanto que esses caras estão se esforçando para conseguir seguir seu modelo meio iFood de marketplace. Perfeito. Pô, se eu puder entregar no mesmo dia, em 1 hora, então eu preciso ter um varejo de proximidade, eu preciso ter pontos de contato muito próximos daquela região do cliente. Então, esse é o movimento que você vê todo mundo se mobilizando. O Mercado Livre investindo pesado, Magalu pesado, todo mundo pensando nisso. É a grande tendência hoje a logística. E, por fim, cara, eu acho que tem várias coisas que vêm na sequência, mas se eu pensar assim numa terceira, eu acho que vai muito nessa questão de a gente fazer a leitura dos novos canais possíveis de vendas que vão acontecer, metaverso e outras possibilidades que já estão aí, já tem disponível e que vai ser um processo natural conforme a cultura digital se aprofunda, porque fica cada vez mais barato ter acesso. Então, óculos que, por exemplo, para usar em realidade virtual, cai o preço direto, estão tentando fazer ser acessível. Todo esse movimento, assim, as marcas estão olhando não só como tendência, como lançador assim, de inovação, mas como uma realidade que vai se misturar o físico e o virtual. E eu falo disso principalmente para a loja física, tá? Que é essa conexão entre todos esses caras, que cai por terra o lance do né, do e-commerce. É tudo e-commerce e a gente realmente, como a terceira tendência aí, a gente olhar essas tecnologias que se unificam e a gente faz uma experiência bem completa para o cliente. Perfeito. Vamos falar do primeiro, então. Primeira tendência que você falou, que é essa questão do emocional, que realmente é super importante. Uhum. Qual que é a sua leitura sobre isso? Você acha que a experiência digital ela vai ter que gerar mais uma emoção, como se, por exemplo, tivesse presencial? É o calor humano? O que você está colocando nesse emocional? Eu acho que primeiro a gente precisa entender que ela se complementa. Ela não por mais que a gente faça, hoje não é igualzinho a gente estar aqui conversando. Se tivesse online é diferente. Perfeito. Mas é uma experiência também que ela se complementa. Então, dentro da possibilidade que a gente tem complementar, o que a gente pode trazer de mais calor? Então, assim, às vezes é a coisa mais simples. É você conseguir reconhecer o cliente e chamar ele pelo nome em vários momentos do funil dele de compra. A gente não faz, às vezes, coisas simples assim, de reconhecimento. Por mais que seja uma máquina reconhecendo, o cliente, minha mãe não sabe. Que quando ela recebe, olá, Vera, tudo bem? Ela fica feliz, nossa, os caras sabem que eu existo. Ela não tem noção, mas ela fica feliz, isso é conexão. Facilitar o acesso e tirar cone do meio do caminho gera segurança e conexão emocional. A gente às vezes se perde nisso, a gente cria muitas etapas, muitos passos, coloca frases desnecessárias que geram medo no meio de um processo de compra, que afasta o cara. Isso também desconecta emocionalmente. Você ter uma presença de um chat, um WhatsApp, alguma coisa que você consegue dar um atendimento que parece personalizado, porque na prática é impossível para muitas empresas com o volume que tem, mas você pode passar formas de parecer personalizado, que parece que a empresa parou por ele. Você cria uma versão VIP, mas não é VIP very important, mas very individual. Você cria uma visão Perfeito. Que o cara se sente, uau, eles pararam por mim. Então, acho que vai nessa camada, assim, que a gente consegue trabalhar, mas principalmente quando a gente usufrui dos outros canais trabalhando em conjunto. A embalagem, por exemplo, para quem vende produto, ela é uma mídia física que tem um potencial de conexão emocional profundo. Profundo, E a gente, às vezes, né? usa muito errado. Pensa que é só Perfeito. para embalar e para chegar seguro o produto. Cara, é o momento mágico do cliente, é o Natal pessoal dele, quando ele recebe o não importa se ele legal comprou. receber encomenda animal. em casa. Tal. Eu moro em apartamento, às vezes eu quero subir com alguém no elevador para falar, aqui, ó, comprei. Ó, Aliás, o Henrique é um momento pra feliz. quem já ouve podcast, ele sabe que é um aficionado em Apple, né, cara? É um Apple maníaco Pô, convicto. a caixa é Henrique. linda, é uma experiência. Mas aí que tá eu só toquei nesse ponto que é uma reclamação, né? Porque a Apple vem diminuindo esse unboxing com uma caixa que não é tão legal. E é reclamação dos Apple maníacos, concorda, Henrique? Cara, eu acho que a caixa em si,
ela diminuiu um pouco a qualidade, porque tirou o plástico de grande parte dos produtos, ficou tudo de papel, mas a caixa é muito legal. O que eu acho só é que tirou, sei lá, o negócio do carregador, que muita gente sentia falta, o fone de ouvido que não tem mais, então tirou os itens. Essa experiência do unboxing ficou mais pobre. Mas eu acho que na Apple ainda é legal, cara, se você parar pra pensar, porque tem algumas outras empresas que de fato... Que é mais sofrível, claro. Porque também nunca foi muito o enfoque. Então, pra Apple, como ela acelerou demais e ela puxou, ela lançou tendência nisso, pra ela tirar, ela pode tirar ainda que ainda fica interessante. Agora, quem nunca fez... tá devendo, já tá bem atrás, né? Vou dar um exemplo. Você compra a gente tá falando de sapato mesmo, você recebe um tênis normal, sabe? Vem uma caixa de papelão lá que você abre e tal, não tem mais nada, sabe? Não tem uma... Posso contar o que eu fiz na X-Stock? Acho que é legal, até como lógico, exemplo. Lógico. Eu saí da Netshoes e assumi a gestão da X-Stock. A X-Stock é uma loja que é, cara... Que é a Disney da mulherada. Cara, assim. que raiva que tem dessa loja. A mulher ali na Vila Olímpia, ali, aquela loja... E fechou? Abriu. Cara, e a Netshoes comprou, né? Exatamente. Agora é tudo Magalu. Mas era uma tentação, o cartão de crédito vivia ter. Mas você sabe que O que você grande fez? sacada... O que você fez lá na Foi assim, eu cheguei lá, e é isso que é legal, a gente olhar o que tem de experiência do digital, como é o caso da X-Stock já tinha, e ela já tinha um modelo de sucesso de experiência. Eu preciso tentar reproduzir uma versão digital disso. Então, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a loja e estudar as clientes na loja. E eu comecei a ver aquela coisa insana. A mulherada comprando 14 pares, 8 pares numa ida. Daí eu falava, eu quero muito trabalhar com essa mulherada, eu quero vender para elas. Porque eu falei, eu vou bater todas as metas, isso aqui é incrível. E aí a gente percebe que existe uma experiência que era como se fosse, que eles criaram com muita perfeição, que era como se fosse o closet da mulher. Ela se identificava, eu sou tamanho 37. Ela ia na área 37 e ficava brincando de experimentar todos os modelos de 37 da loja, tudo num lugar só. Então, eu sou 35. E aí, trabalhando com escassez, poucos pares, né, raso, a grade rasa, eu vou comprar porque eu não sei se amanhã, quando eu voltar, vai ter de novo. O fast fashion funciona muito com esse gatilho. Muito. E aí, a experiência da cliente era ficar horas na loja experimentando. Aí eu pensei, como é que eu levo isso para online? Eu preciso fazer com que a mulher experimente, só que agora vai ser com os olhos, porque ela não pode. Então, eu fiz, diferente de muitos e-commerces, eu fiz um trabalho muito poderoso de foto. Eu tinha foto de um monte de ângulo, mas eram os ângulos que a mulher fazia na loja física. Eu vi como ela pegava no sapato, e aquilo virava um clique. É assim que ela brinca com o sapato, ela olha desse jeito, com esse ângulo. Então, isso vai ter uma foto desse jeito, que é ela olhando. Então, a gente fez um monte de foto, a gente criou uma linha de montagem de fotos. Eu tinha um monte de sets que passavam rodando. Eu tinha que fazer fotos de um produto de começo a fim em 12 minutos. Eu tinha uma meta. Então, batia aqui um ângulo, o produto ia rodando por várias câmeras, ia tirando foto. A gente criou algumas coisas. E tinha uma modelo, eventualmente, tirando foto algumas com o vezes, sapato no pé. a maior parte do... Não, a gente, quando fazia para e-commerce, a gente fazia só do produto, estilo, no começo. E a gente pegava foto de catálogo que já tinha uma produção com modelo. E a gente usufruía para os produtos principais da coleção. Mas alguns não dava para fazer e nem a conta não fechava. Mas a experiência era interessante. A gente tinha um tempo de permanência em loja de, às vezes, 40 minutos, às vezes 2 horas. Para e-commerce, online. O cliente não fica 2 horas no e-commerce. Surreal. Eu consegui 2 horas da vida da pessoa no online, na minha loja. E isso é muito... Porque a gente olhou como é que era a experiência e fez a transição para lá. Ela continuava experimentando, era a mesma experiência, só que online. Você vê que doido. Aí que a gente fez para a caixa, chegando na caixa, eu falei, não posso entregar uma caixa simples com produto, porque quando ela vai para a loja, a caixa é uma a sacola é uma experiência. Elas andam com a sacola na rua, porque tem orgulho da marca. Como é que eu represento isso? Então, assim, o saco que eu usava para embalar, ele era da mesma cor e da mesma pegada da sacola, para já remeter a experiência que se alguma presencial. cliente, se tinha uma cliente da loja física, ela já fazia a conexão emocional na hora. Aí dentro, a gente foi criando camadas, eu chamo assim de camadas de emoção. Então, eu não entrego o produto de cara, eu faço com que cada camada vá entregando uma emoção até chegar no produto. Cara, que legal. Então, a gente pensou isso era padrão, isso era padronizado, tinha um processo e todo mundo seguia para fechar uma caixa. Basicamente, eu preciso dar um brinde, eu pensei, principalmente para os primeiros clientes, porque eu quero já conectar e eu quero fazer com que tenha recorrência, quero que ela volte. E a experiência da caixa, para mim, é a garantia da próxima venda. Eu preciso fazer bem essa caixa porque eu vou vender de novo. Então, só que eu não tinha grana. E aí a gente foi atrás de um fornecedor que vendia, e de novo, loja física me ensinando. Fui na loja física e eu vi que no checkout tinha aqueles produtinhos assim de manutenção de sapato. Isso. E um deles era um laceador de couro. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia nem o que era diferença de Carpan para Pipitu. Eu fui aprender lá, né?
precisa vender pra mulherada, precisa conhecer o que é uma rasteirinha, não é um chinelo. Fui entender tudo isso, que eu tô falando grego aqui pra vocês, provavelmente. Não, eu tenho esposa. Mas minha esposa eu aprendi. Então isso aí eu aprendi Você também. entende. Eu virei o cara que eu entrava no Maresa ou outras lojas e pedia o catálogo. Os vendedores não entendiam nada, falavam que maluco. Mas a gente faz uma imersão para entender a experiência. E aí eu descobri que o laçador de couro era um produto que era muito importante para ajudar o couro, mexia nas fibras do couro, deixava o sapato mais laceado e não apertava tanto. Isso. E aí, cara, o cara do e-commerce faz a conexão. Eu não posso ter troca, e eu estou vendendo sapato. Imagina se eu tenho um índice de troca alto, minha operação explode. A experiência é ruim para o cliente, ele não quer trocar. E eu também não quero trocar para ele, porque é caro. É caro. Então, o que eu pensei, o laceador é eureka. O laceador é o cara. Eu preciso mandar um laceador junto, porque essa cliente vai experimentar. Se ficar apertada, ela vai pôr o laceador. Reduz a chance, a incidência de troca altíssima. Porque na minha cabeça ia ter muita troca. E aí, para minha surpresa, eu tinha um índice de troca menor que o da loja física. Porque a gente fez uma descrição legal, produto legal, então a gente conseguiu fazer direitinho. Aí, quando essa cliente comprava, então... vou dar um laceador, só que eu não tinha grana. Aí eu liguei pro fornecedor do laceador, falei, cara, a gente vai fazer um negócio, vai ser bom para vocês, sua marca vai aparecer, eu ia pedir uma amostra grátis. Eu nem acabei de falar, o cara era muito bom de negócio, falou, tô te mandando 2.000 amostras grátis. Aí show, eu ia ter já um brinde para dar dentro do pacote. Eu comecei a olhar o estoque e eu vi que tinha umas sacolinhas de TNT que aí eu fui entender que a mulherada ama. Porque o homem não tá nem aí. O homem pega a chuteira junto com o sapato, joga tudo no armário. A gente não pede pra tirar a caixa, né? Exato. Vai lá, compra o tênis, fala, não, tira a caixa pra não entulhar. Exatamente. A mulherada curtia, pelo menos naquela época, a experiência era, eu vou guardar cada sapato nesse saquinho, porque aí eu protejo, nananã. Eu não sabia que isso existia. Eu falei, isso tem valor. Então, qual que é a ideia? Tem um monte aqui no estoque. Quanto custa isso? 100 centavos, a gente compra da China. Mas tem a marca da empresa. Eu falei, show de bola. Me cedam alguns que eu vou usar, porque eu não tinha grana. Então eu fiz assim, eu consegui brinde, eu consegui o saco de TNT, 2 camadas. E qual que era a ideia então? O cara via uma caixa de sapato embalada num saco. Ele batia o olho, tava a marca Shoestock. Aí ele abria, ela abria, ou ele ou ela. Abria. Aí, de cara, não vinha o sapato. De cara, ela ia dar de cara com uma cartinha e uma amostra grátis colada. Por que cartinha? Porque se eu quero garantir que a pessoa entenda o valor daquele brinde, eu preciso explicar. Na Netshoes eu tive uma surpresa desagradável que a gente resolveu dar meia para todo mundo que comprava o Nike Shox, que era o ticket mais de 600. Então ela falou, vamos dar um brinde porque essa galera tá indo bem demais com a gente, tá comprando bem, vamos incentivar para ela continuar. Então essa era a ideia. Quando comprar um Nike Shox, pega uma meia da Nike, pra gente o custo era baixo, joga dentro da caixa e manda pro cliente como surpresa para ele. A pessoa não entendia nada. Deu tudo errado. Os caras começaram, uns 3, 4 dias, começaram a ligar indignado, falando assim, eu não pedi essa porcaria, se vier no meu cartão, processo vocês. Deu tudo errado. Fora os que não ligavam, né? Que devem falar assim, os caras erraram, vou ficar quietinho aqui, são tonto, me dei bem. E não era isso que a gente queria, esse tipo de emoção. Aí a gente descobriu, cara, tenho que mandar uma cartinha explicando o brinde, contando essa história para garantir essa experiência. Aí a gente colocou também. Então era assim, vinha a cartinha com uma amostra grátis, já era encantadora, era um coraçãozinho, super feliz. A pessoa tirava, vinha um saco de TNT dobradinho com a marca Shoestock de novo, virada para ele. Bom, de surpresa, não esperava, que legal. Tirava, aí vinha a caixa do sapato, marca Shoestock de novo, aí ela abria, aí sim ela chegava no produto. Então, isso é programado. Eu quero garantir que a experiência seja incrível. Eu não preciso nem falar que a minha taxa de recompra era quase 100%. Ela aprendia a comprar e voltava sem como se houvesse amanhã. Acho que duas coisas dessa primeira tendência que você falou, que vai aumentar o que você já deu o case que você já fazia. Acho que duas grandes tendências. Eu tô falando de 2009 isso. Pô, você imagina? Sensacional. Duas coisas que eu peguei bem. Primeiro, a jornada, né? Uhum. Quando a gente fala do emocional, não é nem só no momento que você está procurando no site, na experiência pré-compra, é durante a experiência da compra, durante a experiência de compra, que você falou de uma frase que no carrinho, olha, vai devolver, você vai perder o... Olha que legal, no momento da procura, que você falou das fotos, que é para ela se sentir bem procurando, no momento da compra, você falou da frase, e no momento da experiência de chegada / uso, que você falou da caixa, das camadas, e ainda falou do fator dela usar o negócio que ela ganhou de brinde, ou seria de usar meia, que ela vai usar o negócio lá. Então, acho que essa primeira sacada é, não pense na jornada emocional em um elemento, pense na jornada inteira. E dá seus pulos para fazer sem dinheiro. É isso, perfeito. Porque muita gente fala assim, mas vai ficar caro. E vai, eu não vou fechar a conta. Mas dá para fazer com criatividade. E tem aquela porque história, é valor né? percebido, é que o cliente precisa perceber de valor, não necessariamente é caro para você. É isso aí. E tem aquela história, né? Normalmente a primeira venda é responsabilidade do marketing, a segunda é da logística, da operação. Então, para você continuar vendendo para ele, você tem que fazer uma boa operação. Então, acho que esse é o mindset que você tem que ter. Não, eu ia falar, e o segundo grande insight que você deu é investigue
muito bem, analise, observe, compreenda o cliente, o perfil do cliente, não só no digital, mas no presencial, no físico, no mundo on, no mundo off. Você pode trazer muita coisa que você traz observação para dentro do e-commerce. E eu acho que essa é uma sacada que muitas pessoas não fazem ainda. Cara, não faz. Você sabe que eu tenho uma experiência pessoal que aconteceu comigo há 15 dias atrás. Eu, corintiano, comprei... Vai, Corinthians. Vai, Coringão. Comprei as camisas do Corinthians e estava numa promoção a camisa porque tem 2 estilos de camisa, né? Tem uma de torcedor e uma de jogador. Sim, sim. Aí eu falei, que é bem mais caro. É bem mais caro, mas É a eu falei, tecnologia cara, do tava cara. numa promoção e tal. Eu falei, vou comprar essa de jogador, né? E comprei 2. Só que eu, normalmente, a de torcedor, eu compro M. E eu comprei M, só que de jogador. Eu Quer dizer que você não é um isso. atleta, né? Específico, eu não sou atleta. Eu tinha problema com isso na Netshoes. Cara, a camiseta ficou grudada em mim, parecia um grau e tal. Aí eu fui trocar, né? Aí eu fui lá, devolvi pra trocar, só que era uma promoção. A camiseta não tá vendendo mais no preço e tal, não sei o que. Agora tá R$600 a camiseta, eu já não comprei. Eu tô com crédito na Nike, aguardando a promoção, tá? Vai, Nike, ó. Aguardando a promoção aí pra usar os créditos. Mas aí você fez todo... Cara, você tá falando que fez toda essa transformação em 2009 e tal, no e-commerce. E depois você, na sua carreira, resolveu trabalhar como consultoria. Resolveu abandonar esse mercado maluco corporativo, mas para ir no lado de... com toda a expertise que você tem, trabalhando junto às empresas, desenvolvendo e-commerce, equipes e tal. Como é que foi essa pivotada na sua carreira? Pegando o exemplo do futebol, eu me sinto tipo o ex-jogador que virou técnico. É muito ruim no começo, porque você sabe fazer gol, né? Você sabe entrar no campo, você sabe onde joga, você sabe os atalhos do campo, né? Você já ficou macaco velho. Só que agora você não pode mais entrar e chutar a bola. Agora você tem que orientar do lado de fora do campo quem vai fazer o gol, né? Sim, sim. E no começo é angustioso. Você fala assim, daqui que eu sei, eu faço. Mas é uma transição, cara, de carreira e que foi importante e me reconectou de novo com o meu lado empreendedor. Porque como eu já comecei empreendendo lá na década de 90, chegou uma hora que eu tive a sensação que já tinha dado uma missão cumprida. Meu último trabalho foi, inclusive era meio empreendedor, porque eu tinha uma participação no Que Vestir. Eu era diretor estatuário do Que Vestir. Mas ali eu falei, cara, acho que já deu. E ao mesmo tempo, há 16 anos eu dou aula. Aula, curso, treinamento, palestra. E começou a aparecer muito aluno falando assim, cara, por que você não vem aqui me ensinar a pôr em prática o que você está me contando aqui na aula? Porque você sabe, você já viveu isso. E aí eu falei, começou um aqui, outro aqui. Eu falei, isso se chama consultoria. Eu tenho um negócio aí, de repente pode ser o meu caminho. Na época tinha a iNext como consultoria e a Econ, eram 2 caras que existiam no começo e tinham tudo mato alto. Eu falei, vou nessa. Faz 12 anos que eu tô nessa jornada. Aí, óbvio, depois você começa a entender consultoria de outro formato, você começa a entender que não é o operacional que gera valor. No meu caso, eu sou muito focado no planejamento estratégico. Eu não faço hoje lançamento, não faço go live de loja, implementação, apesar de saber fazer, fiz muito tempo. Mas o que eu faço hoje é muito mais dar todos os atalhos, já antever várias coisas e abraçar as oportunidades todas que o negócio do cara tem, que ele não consegue enxergar porque ele está ali no dia a dia. Exato. De repente, você está esquecendo que você pode ir lá e beber na fonte da tua loja física, tem um potencial enorme aqui, vamos trazer isso, traduzir para aqui para o digital. Então a gente cria modelos de negócio disruptivos e que tragam algo de valor para o mercado. Para fazer mais do mesmo, eu falo, nem faça, porque você vai bater e vai voltar. Tem muita concorrência, muita coisa. E é cruel, o mercado está muito maduro, errar hoje é muito caro. Por isso que eu fico feliz de ter uma escola que ensina, como a gente está falando aqui, né, que gera conteúdo, que massifica esse know-how, porque vai melhorando, vai levando a régua, porque a galera precisa ter uma condição de tirar coelhos da cartola, e só que você não tira de onde não tem. Você precisa ter base. Então, um cara que se prepara, que faz curso, que lê livro, o cara que vem num evento como esse, bebe as palestras e consome. Eu não digo que ele sai na frente, mas hoje, refraseando o que você falou, ele tem menor possibilidade de fazer uma cagada monstro que vai prejudicar. Ele tem alguns atalhos que ele isso. consegue, que é importantíssimo. E, principalmente, ele tem de onde tirar quando o bicho pega. É isso. Porque o cara que não tem Repertório, referência, né? ele não tem repertório. E o aprender é dar repertório. Por isso que eu faço curso de todo tipo de coisa, até do que eu não vivo no dia a dia, eu procuro estudar, porque me dá repertórios malucos de coisas que às vezes encaixam de outra forma. Isso é importante a gente ter. E acaba sendo um ambiente de erro controlado. Né? Se você está numa sala de aula e errar numa sala de aula, errar com a experiência dos outros,
né, e você vê outras pessoas errando, acaba te... É muito mais inteligente, né? Aprender lógico, com o erro né? alheio, né? Não é com Mais o seu dinheiro, né? Lógico, é muito melhor. E é importante, e eu fico feliz de ver iniciativas que já estão acontecendo, como aqui, das pessoas começando a buscar. Isso é muito fundamental. Beleza. Bom, vamos falar da segunda tendência agora. Certo? Bora. E a segunda tendência é esse novo modelo de negócio. Não sei, vou perguntar se você entende que esse novo modelo de negócio é muito mais plug and play, com estratégia de entender modelos diferentes, mas do que era 2009 que você está falando. Quando eu digo plug and play, você tem mais estruturas de empresas, de fornecedores, prestação de serviço, operador logístico, modelo, que te permite hoje ter vários modelos diferentes, um que dá mais fit, com muita estrutura, mais fácil para você entrar rápido com performance. É isso que você está falando dessa segunda tendência? Porque, por exemplo, quando eu comecei, você pensava em e-commerce, eu preciso ter um site de vendas. Isso. Era um modelo possível. Aí você fala, nossa, vou ter que programar o site inteiro, por exemplo, né? Provavelmente. Por exemplo. E não existia a disponibilidade que a gente tinha hoje de ter um ecossistema como a gente tem aqui, por exemplo, no evento. Com mais de 400 stands. 200 ou 400, sei 200, lá. 200 stands. 200 e pouco. Me empolguei. 200 stands, mas é muita coisa. Muito. O cara Tem fica solução maluco, pra inclusive. tudo, né? Tanta solução que tem. É. E que ele pode ir plugando. Agora... Eu tava falando com uma aluna, ela adorou que nos stands tem um banner com a descrição do que a empresa faz. Isso, fundamental. E ela adorou, porque ela falou que eu ia tirando Tira foto, foto, porque pronto. muitas vezes eu nem sei o que o pessoal faz, mas se eu precisar, você já sei. Você já tem a referência. Aquela... ter de onde tirar, né? E eu acho que isso possibilita hoje, se o cara traduz isso em criatividade, inovação e consegue conectar com o que ele já é bom em fazer, ele consegue rasgar o mercado com um monte de coisa que não é esperada. Mas volta sempre para a essência, assim, o que é a dor que esse consumidor tem que eu posso trazer para ele de alguma forma simplificada. E tem várias formas, isso que é o legal. O momento hoje possibilita isso, muito ágil, e eu posso operar várias coisas sem aquele modelo tradicional inicial. Eu conheço caras que estão ganhando muita grana sem nem ter um e-commerce, mas que trabalham vendendo digital e fazem uma experiência incrível para o cliente. Então, tem caras que vendem pra caramba sem usar Google como fator principal de atração de tráfego, sem comprar tráfego no Google. Mas trabalha com influenciadores e esses caras movimentam todo um ecossistema que o negócio do cara é milionário. Então, você fala, caramba, tem várias formas. Por isso que é legal a gente sempre ler, ouvir uma palestra, entender que é um jeito. Eu vou dar uma palestra daqui a pouco. A palestra minha é o meu jeito, é uma forma, mas tem um monte de outras de fazer aquilo lá. Então, é sempre esse o pensamento. Mas eu vejo isso. O momento agora ele é muito propício para nascer coisas muito incríveis. Isso, né? Sobre essa questão de abrir a cabeça, né? Porque como a gente tem muita oferta de solução, você consegue criar modelos que não eram pensados antes, né? E aí acho que já vai para a terceira, né? Vamos falar da terceira tendência. Sabe o que é? Tipo Lego, sabe brincar de Lego? Lego, exato. Você pode usar o Lego, que é a imagem que está na capa, e você monta aquilo lá, ou você usa a tua loucura, mas as peças estão ali, e você monta aquela loucura tua. Acho que o Lego é perfeito, você saber montar o que você quer e saber que no Lego você pode comprar outra caixa e fazer uma coisa mais doida ainda. Diferente. Dali um tempo você compra outra caixinha e pluga e... É isso, é uma visão de brincar de Lego. É uma visão de brincar de Lego, o bem, né? Ganhando dinheiro com isso. Já vou emendar na terceira tendência, que você falou de canais, né? Porque eu acho que tem tudo a ver o canal, que eu acho que a gente vai conectar com as outras duas tendências, que tem o canal do fator emocional do canal, né? Que a gente falou tendência 1, tem o fator desse novo modelo também no canal. Por exemplo, que você falou, modelo de negócio, eu preciso do Google, né? Preciso pagar o Google, e com isso eu vou ter atração e eu vou conseguir ser achado, o cara vai comprar de mim. Cara, mas eu já vi podcasts de influenciadores, né? Que vendem curso, às vezes, ou algumas coisas que eles acabam comercializando, e um deles falando um negócio que eu achei legal, a frase, né? Que ele falou assim, nossa, as pessoas não sabem, mas, cara, o Instagram é uma máquina de impressão. É uma impressora de dinheiro. O Instagram é uma impressora de dinheiro. Pena que o pessoal tem impressora e não imprime nada. Mas porque na cabeça dele, que trabalha com isso, ele falou, cara, eu vou lá no Instagram, faço meus posts, engajo emocionalmente as pessoas no meu canal e pelo Instagram, pelo direct, pelas mensagens, já comercializo por ali, ponho o link, chamo o cara pra ir e dali o cara compra. O cara fez do Instagram o seu modelo totalmente rentável de imprimir dinheiro só pelo Instagram, sem Google, sem mídia, sem necessariamente um puta site, sem nada, né? Sem o marketplace, né? E é louco, porque no primeiro momento, se você vai para o mais tradicional, nossa cabeça cara, eu vou criar um site de e-commerce, eu vou jogar um anúncio no Google, o cara clicou, vai lá para a minha landing page, vai lá e compra. Então, queria que você explorasse a questão dos canais. No Instagram, por exemplo, é um canal, né? Que outros canais você vê que vai... TikTok é outro canal tá forte. Tá voando. TikTok já é uma realidade
Eu não me sinto preparado para fazer dancinhas, mas eu tô lá. Tô pensando lá e tô lá não com o meu usuário, Rodrigo Marucci, mas tô lá observando e entendendo o movimento, vendo como as marcas estão colocando dinheiro ali e como estão gerando negócios ali, para todos os tipos. Desde negócios voltados para o sexo, que tem pra caramba, até negócios de produtos e serviços. Tem terapeuta vendendo coisa lá, tem massagista vendendo coisa lá, tem serviços vários. Tem também a galera lá dos OnlyFans, tem a galera que está vendendo produto, tem as marcas grandes que já entenderam. Tem o mundo fitness e é insano, todo mundo. E é insano porque tem um poder de algoritmo ali de gerar a bolha para a pessoa. Então, se ele nem te obriga a ter login, você já pode usar. E você já está deixando rastro, porque ele vai te apresentar uma série de possibilidades. Aquela que você ficou e assistiu até o fim. Aquela que você foi ao perfil. Ele já reservou aqui, opa, esse cara gosta dessa tendência. E aí, daqui a pouco, o seu TikTok é extremamente diferente do outro. Você só está vendo uma coisa ali. O Instagram faz isso também, mas não é tão poderoso, no meu ponto de vista. Eu acho que o TikTok resolveu isso muito bem. E virou um processo que ainda é mato alto para muitas empresas. Perfeito. Eu atendo alguns supermercadistas e você vê, tem pouco supermercado lá. Porque o cara... Meu, não é pra mim, né? Vou falar de arroz, agulhinha, tipo, 2. Fazer a dancinha com arroz. A dancinha do arroz, cara. E aí eu tenho um cliente de supermercado, eu entrei lá e tá todo mundo fazendo coisas por ele. Tem funcionário dele que faz dancinha, que com o crachá tem criança que perfeito. É fã da marca, que fez o aniversário do supermercado, cara, em casa, que nem é funcionário. E assim, eu falei, vocês sabiam disso? Não faz ideia. E está acontecendo. Por que vocês não vão lá e tomam frente? Então, assim, esse é um exemplo, tá? Mas tem vários outros que vão surgir. Mas o principal é quando a gente vai também para os canais físicos. Essa experiência cruzada, o Phygital, ou Omni, o que a gente queira chamar, tem muito dinheiro aí na mesa que a gente não pode abrir mão. Não é por acaso que as grandes marcas que são pure player, que o cara só tem o .com, começou a comprar varejo físico. A Netshoes comprou a Shoestock. A Amazon comprando um monte de loja física. Por quê? Porque eu preciso de complementaridade para fazer o modelo completo. Então, eu tenho muito a ganhar com isso. Então, esse é um processo que eu vejo com uma tendência muito poderosa e que tem que observar na estratégia. Não posso abrir mão. Mas vamos falar, então, de canais. Você tem, por exemplo, o TikTok, você tem o Instagram, você tem o YouTube. As redes sociais como um todo, né? Você tem o YouTube, mas a gente estava tendo palestra da Meta agora. Onde a gente está no Spotify, os podcasts. Você tem o Spotify, o podcast, né? Você tem agora, está tendo palestra da Meta aqui, obviamente, com óbvio conflito de interesse, né? Uhum. Mas ele falando do Instagram e ele falando da mensageria, né? Falando que mensageria é 60%, acabei de ver a palestra aqui, 65% do resultado da pesquisa deu que as pessoas preferem se relacionar com empresas que tenham mensagem por WhatsApp, por Messenger, ao invés de telefone ou e-mail. Que acha muito que é uma tendência. Então, exato. Um canal também que, né? Você vê o WhatsApp, é um canal, ou o direct do Instagram, é outro canal muito forte de trocar mensagem de uma maneira emocional, que você falou no lá, né? E é interessante porque parece mais frio, né? Pô, peraí, mas o telefone é mais quente eu ligar e falar com o cliente. Só que aí que vai de novo. O que é a tendência desse consumidor de hoje? Esse cara não tem tempo a perder, ele quer resposta rápida. Ele não quer passar a mão no telefone porque já está associado ligar, por exemplo, que eu vou ficar numa fila. Isso. E aí eu vou ter que falar com um ser humano, eu vou perder meia hora, 1 hora do meu dia. E eu no WhatsApp eu mando uma pergunta, daqui a pouco já está lá, até um robô me respondendo, tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Não tem problema nenhum, porque a experiência que eu quero ter é essa. Não quero... E é interessante, eu não lembro a estatística exata, mas assim, tem uma tendência enorme de vários celulares, principalmente da galera jovem, que elas jamais usaram ele para ligar. Ah, é verdade. Nunca usou, nem sabe que tem o telefone, que também é telefone, sabia? Não sei, porque eu não uso para isso. É um grande tablet, né? Que vários aplicativos, é isso o celular. Então, essa tendência, a gente tem que ler isso, entender, mapear e ir de contra. Agora, se eu sou, por exemplo, uma farmácia, cara, meu público quer ligar para mim, quer falar por telefone. Ele quer comprar por telefone, inclusive. Ele tem medo de deixar o cartão, aquele senhor de 80 anos, ele tem medo de deixar o cartão, mas ele deixa pro Rodrigo Marucci, que ele nunca ouviu falar na vida, mas ele deixa para mim por telefone. Então, é entender público, entender tendência e fazer um bom negócio ali. Perfeito. Esses canais todos, daqui a pouco a gente fala de metaverso, né, que é um futuro não tendência de um canal, possível ou não, quero ver sua opinião. Mas tem um grande dilema nesses canais. Apesar de todos esses canais, você falou do TikTok para o cara do supermercado, que parece não. O problema, acho que a grande dificuldade é saber que os nossos recursos são escassos. O que isso quer dizer? Pô, se dependesse de nós aqui na live, né? Falar, cara, vamos estar em todos os canais ao mesmo tempo, em todas as escolas. O problema é que eu não tenho recurso humano, recurso financeiro para estar em todos os canais.
sabendo que essa é uma tendência, que multicanais faz sentido, até por público-alvo, TikTok vai pegar um público mais jovem, que você pode ter um produto ali, e você vai pegar um Facebook com um produto que vai pegar um outro público. Mas como fazer priorização? Tem que estar em todos? É melhor escolher um fazer bem feito? O que você recomenda? Eu acho que para tudo na vida, não é só para negócios, cara. Foca e faz o melhor que você pode. Se estabelece ali, aí você vai amplificando, se estabelece. Eu gosto muito dessa dinâmica. Mas vai depender de cada demanda de negócio. Isso não é uma regra só para um negócio, vai depender de cada negócio. Tem negócios que eu preciso estar em todos. Aquelas marcas que já nascem digitais, elas têm essa pegada digital, ela é voltada para isso. Ela já vai nascer pensando nisso, e isso é uma necessidade do negócio. Agora, a mesma coisa para marketplace. Eu entro em todos ao mesmo tempo? Eu sempre oriento, cara, cada marketplace tem a sua própria regra, seu próprio universo. Você tem que ser ultra especialista em cada um para tirar o melhor de cada um. Se você der tiro em todos ao mesmo tempo, você não vai ter braço, você bota lá no hub e ele espalha, mas assim, você não vai conseguir tirar o melhor de cada um. Você não vai saber que o Mercado Livre está mudando a regra agora e que isso vai impactar em uma oportunidade que você não mapeou, que de repente a Americanas fez uma outra coisa. Então, assim, eu sempre oriento, assim, vai primeiro muito bem naquele, fique especialista. Tá pagando a conta, aí você já tem mais um headcount, põe mais um carinha aqui, vai agora ser especialista em outro, em Amazon, agora vai ser especialista. A mesma coisa para as redes sociais. Perfeito. Se a gente tem escassez, a gente tem que mapear bem direitinho onde vai ser mais sensível para o nosso público e colocar toda a bala ali, até o ponto que a gente consiga já amplificar. Mas isso pode ser tiro curto, pode ser em 6 meses que eu fico nessa visão, daqui a pouco eu já mudo, mas eu preciso, para fazer mal em todas, para falar que tá, eu prefiro fazer bem feito. Eu acho que é a prioridade, porque o que está faltando hoje é constância. Está faltando hoje para as marcas ela se sustentar ao longo do tempo. Eu vejo muita marca no desespero, e é normal, porque está batendo a água, né? Lógico. E aí eu vejo ela tirando para todo lado, ela inconsistente, não sabendo que cada lugar tem a sua linguagem, ela não interpreta isso bem e se joga. Aí vem frustração do lado dela, porque ela, gastei mó grana, mó tempo e não rolou. E ao mesmo tempo frustração do consumidor, porque ele não vai ser atendido ali da maneira mais ideal que ele espera, porque ele está naquele ambiente. Então, é um processo que cada marca tem que reconhecer. Qual que é o seu momento. Você falou, acho que é um erro que muita gente deve cometer. Eu sei porque a gente já fez isso, né? Que é falar, tenho pouco recurso, vou entrar em 3 redes sociais, por exemplo, de canal. Cara, se eu fiz uma peça, um jobzinho de um post, cara, eu pego o mesmo, coloco nas 3 redes e vai que vai, porque eu não vou fazer 3 peças diferentes, né? Isso é um erro. É um erro, né? Porque você não vai gerar a mesma experiência. A gente viveu isso, né? Porque, vai ter que perigoso. Vai ter que fazer uma peça diferente para cada um. Agora, então assim, faz um só. é melhor que nada, MVP, beleza, vai da escolha estratégica, mas se eu quero usufruir, tirar o máximo de cada uma, é óbvio que precisa de um grauzinho de especialização. Precisa fazer diferente para cada rede. Por isso que eu não estou no né? TikTok. Eu estou no TikTok, mas não tenho o meu... Porque assim, eu não quero entrar num TikTok e parecer o tiozão que tá querendo... o tiozão que quer fazer dancinha. Na verdade, você vai entrar de forma... Não da forma correta, né? E aí não vai tirar o melhor e vai acabar se prejudicando. Vai ser antiprodutivo para todo mundo. Para mim e para a base que vai querer buscar alguma coisa de mim lá. Então, assim, eu preciso entender aquela linguagem, entender se faz sentido e qual o sentido correto para aquilo. Então, não vou entrar enquanto não tiver isso já bem claro. Instagram, que eu já tô nadando de braçada, beleza. Tô ali no meu território, meu público já me entende, eu entendo ele. Então, sempre acho que essa visão. Agora, então eu vou ficar esperando e vou tomar um caldo porque eu demorei? Então, assim, faz rápido. Até aquela frase, né? Faz rápido, corrige rápido, mas faz e tal. O ótimo é inimigo do bom. Eu não quero passar aqui uma... eu não quero passar aqui uma imagem de perfeccionista que não tem medo de agir ou de avançar. Não é isso. Mas... é sempre um pouquinho de cuidado nessa questão, porque é a nossa marca que está em jogo. Então, eu acho que a gente pode amplificar e ganhar muito mais fazendo isso com essa atenção. Principalmente marketplace. Principalmente. Boa. Marujo, excelente dica. Aproveitar com você, porque você traz um aspecto, a gente trouxe o evento com 200 expositores, uma série de palestras, conteúdo e tal. Mas tem um tema que é pouco explorado e você fala a respeito, que é a questão das pessoas por trás do e-commerce, né? Essa questão que a gente está vivendo um momento de transformação muito grande, né? A gente viu um exemplo, por exemplo, né? Você vê que esse ano nós estamos com a maior edição do Fórum de E-Commerce com mais de 18 mil pessoas, né? Então, ou seja, vê que a busca por eventos não virtuais, né? No evento presencial, o evento 100% presencial, vem crescendo de fato, sabe? É uma busca por esse conhecimento.
E eu queria que você explorasse um pouco o que você tem observado, como é que estão a cabeça das pessoas por trás do mundo do e-commerce. Sim. Bom, nós somos seres gregários, né? É da nossa natureza formar a galera, né? Tá junto. E o evento, ele dá vazão a esse nosso instinto natural de sobrevivência. A gente precisa disso para ser feliz. Então, o isolamento social, as necessidades que a gente teve da pandemia, ela trouxe à tona algumas questões que já, às vezes, estavam algumas meio dormindo em muitas pessoas. E elas gritaram. Eu gostei muito de uma frase que um cara falou, que assim, a pandemia ela colocou espelho nas pessoas, mas também colocou uma lente de aumento. Em tudo que você já tinha meio não resolvido, isso gritou, porque a gente ficou afastado, a gente não teve alguns pontos de contato, que agora, ainda bem, a gente volta a ter. Sim. Mas o aprendizado e a trajetória que eu acho que é importante para todo mundo eu estou cuidando muito desse lado técnico, a gente está falando muito sobre isso, mas quem está cuidando do lado humano? Quem está se cuidando? A gente vive uma pandemia que não é da Covid, mas de saúde mental. Exato. E isso é muito sério. Então eu fiquei muito, muito honrado quando a Vivi e o Baeta, eles fizeram um convite de eu falar sobre isso num evento digital que está falando de técnica pra caramba. Vai lá falar de comportamento humano, vai falar de gente, vai falar de como a gente consegue lidar e alguma dica, alguma sugestão de caminho. E eu nem sou um psicólogo formado, mas eu sou um cara que entendo a realidade, passo também meus perrengues e estou aprendendo. E eu quero compartilhar isso também, porque eu acho que é fundamental. A gente precisa estudar, além do que tudo que a gente falou, estudar a gente. Estudar como a gente funciona, como a gente reage aos estímulos, como a gente se comporta. Porque, na essência, o ser humano é muito parecido. As emoções que a gente tem, a raiva, o medo, uma pessoa isolada que nem tem internet, numa tribo na África, que ela tem igual, por fatores motivados diferentes, mas ela sente como a gente sente, ela ri como a gente ri. Os sentimentos são os mesmos. A gente é o mesmo bichinho e que a gente ainda tem tendências da pré-história que a gente ainda não aprendeu a trabalhar dentro da gente. Então, eu acho fantástico esse tema, porque se a gente entender de gente, a gente vai ter lucro no final. Lucro emocional, mas também lucro financeiro, porque a gente vai ser o melhor líder, a gente vai se liderar melhor, porque a gente vai conseguir se conhecer, a gente vai conseguir ter equipes mais engajadas, menos turnover, menos absenteísmo, pessoas mais saudáveis e felizes de fazer o que fazem. É tudo uma roda que gira para o bem, sabe? Eu acho que é fundamental esse processo. E que bom que a gente, num evento como desse tamanho, a gente vai ter esse tema. Perfeito. Isso é fantástico e fundamental hoje. A gente precisa aprender o próximo capítulo, né, além de aprender de negócio, é aprender de gente. Começando pela gente, né? Exatamente. Porque no final das contas é sobre isso, né? A gente vai acabar conectando as pessoas e a gente vai ter que entender que são as pessoas que vão tocar o projeto, o seu time. No final das contas, vai se resumir isso. Eu tenho uma visão que isso aqui, crachá, a gente aqui, isso aqui tudo é uma desculpa para a gente aprender a ser melhor ser humano. Exato. No final, isso é uma camada, sabe? No final, a gente tem que sair daqui melhor do que quando chegou. Acho que essa é a missão de todo mundo na Terra. Concordo plenamente. E essa parada que a gente tem, isso aqui é só uma desculpa. Trabalhar é uma desculpa para você se desenvolver. Aprender a lidar com um cara difícil, com um chefe chato, com um cara que não me entende, que não me valoriza. Tudo isso é aprendizado muito rico para o ser humano. Se eu souber canalizar isso para alguma coisa positiva. Agora, eu posso escolher me vitimizar, ser o tadinho, me derrotar. São escolhas. Vai ter dia que vai ser difícil, daí eu posso buscar ajuda. Eu aprendo também a pedir ajuda, porque é fácil ajudar, mas pedir ajuda é difícil demais. Exato. A gente, né, eu não sei vocês, mas assim, pede ajuda no trânsito. Mulher pede, homem é muito difícil. Eu prefiro o Waze. Quantas vezes eu errei, mas eu não vou parar para perguntar. É besta, gente, é besta. Mas é aprendizado. Pô, para que não pedir ajuda? Por que não pedir socorro? E que bom que a gente está aprendendo a ser sensível a esse ponto de também se sentir humano e falar, não sei tudo. Você podia ter me perguntado alguma coisa, eu falar não sei. E com muita tranquilidade a falar não sei. E feliz de falar não sei, porque eu vou aprender, vou estudar esse tema aí que você me falou. Nós tínhamos então, exemplos de liderança que eram assim, né? Aquele, você tá com alguma dúvida, pergunta pro seu chefe que ele sabe tudo, né? A gente ainda acredita nisso. Toda informação tá com ele, né? A gente ainda acredita nisso, infelizmente. Eu acreditei nisso. Pô, na Netshoes eu tinha 400 pessoas na minha estrutura. Eram 400 pessoas que eu tinha que ser, na minha cabeça, melhor que os 400. Eu tinha que ser referência para eles, eu tinha que ser o cara que mais sabia tudo. Cara, é insano e impossível. Eu não era melhor do cara da logística, ele sabia fazer aquilo melhor que ele. Eu não sabia fazer um pacote, ele sabia. Mas eu tinha que aparentar esse cara perfeito, acima da média e etc. E eu sofri demais, cara. Eu desenvolvi doenças, sabe? Tipo, não precisava. Mas era minha jornada, eu não tinha esse entendimento.
Hoje, a gente ainda vive isso. E isso é muito do mundo animal, que a gente ainda traz muito desse instinto. Sim. Do alfa. Do líder da matilha. Do alfa, exatamente. Seja homem, macho ou fêmea, mas o alfa ali, o que está acima de tudo, que é o mais forte, é o mais poderoso, é o que comanda. Cara, e não deveria ser, porque o humano não precisa disso. O ser humano, ele tem outras coisas além dessa questão instintiva. A gente tem noção, autoconsciência, que o animal não tem. A gente consegue fazer reflexão de passado, futuro. A gente consegue almejar, projetar coisas. A gente consegue fazer reflexão. O animal não tem. Ele é inteligente, ele consegue pensar, mas ele não tem esse grau. Ele não tem pensamento contínuo, ele tem flashes e momentos. A gente tem. A gente está muito mais capacitado. A gente tem partes do cérebro que os animais não têm. A gente vem com um kit preparado para ir mais além. Só que a gente ainda volta para as tendências porque são milenares. A gente começou a pensar nisso agora. Nosso cérebro evoluiu muito, mesmo o cerebral, em termos de desenvolvimento ao longo do tempo. Mas, para o que você falou, para eliminar essa parte ainda tem muito difícil. É muito difícil. É um aprendizado que eu acho que essa geração e as próximas precisam começar a olhar com certeza. Porque a gente ainda é um analfabeto emocional. A gente é muito tecnológico, mas a gente é muito fraco em emoção. A gente não sabe lidar com a gente não se entende. A gente briga com a gente pega pesado, a gente não sabe por que reage. É muito novo isso pra gente. Perfeito. Então, eu acho que é fundamental pra gente poder ter saúde e bons negócios. Essa parte está resolvida, metaverso, vai vir coisa pra caramba. Agora, imagina um metaverso sem eu entender quem eu sou. Cara, vai gerar gente com problema. Vai ter gente que não vai querer viver mais vida real, né? Que vai ficar só vivendo ali dentro. Porque o metaverso vem preparado para te colocar num processo, porque ele é tempo contínuo. Então, eu entro nele, eu assisto o que está acontecendo naquele momento, quando eu sair, a coisa continua. E pensa numa pessoa que não está bem consigo, não está bem resolvida, ela vai falar assim, meu Deus, eu estou perdendo coisas lá porque eu não estou lá, e agora está tendo um evento tal, e eu não fui. E não vai ter mesmo se ela não for. Aí ela volta para lá, daqui a pouco ela não quer mais viver a vida normal. É isso aí. São extremos que a gente tem que cuidar e cuidar da cabeça, da mente, para poder usar a tecnologia a nosso favor. Não endemoniando, a tecnologia é ruim, então vamos fugir dela, não vou nem ter celular. Não é isso. Isso aí é medo, isso eu não sei lidar. Eu tô falando, vamos usufruir disso e fazer o melhor que a gente tem com a condição que a gente vai aprender. Perfeito. Marucho, muito quem bom. quiser continuar esse papo contigo, fazer esse bate, te encontra onde para trocar uma ideia e... Ainda não no TikTok. Ainda não no TikTok. Ainda não vai me ver uma dancinha ali. Ainda não tô ali não tô ali não. Mas principalmente no Instagram, @Rodrigo Marucho, é o principal. E o próprio site, marucho.com, ali a gente tem várias coisas. Mas o Instagram é o principal local, e também o YouTube, Rodrigo Marucho. Mas o principal local ali onde eu coloco conteúdo sem jabá, a ideia é contribuir, né, de alguma forma com esse desenvolvimento meu. Quando eu tô fazendo isso para mim, tô fazendo para mim também, né, e falando pros outros. Tá todo mundo aprendendo junto nessa jornada. Legal, obrigadão pelo bate-papo. Quem quiser continuar a trocar essa ideia com o Marucho, procura ele lá no Insta, procura lá no YouTube, persigam. tem bastante conteúdo. Eu tenho uma meta de chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram. Caraca! Falta 996 mil, eu acho. Ó, eu não te sigo ainda. Eu conto com vocês, esse ano ainda, vou bater essa meta. Eu não te sigo ainda, então vou seguir aí, uma menos pra você. Aqui. Além da minha mãe, já temos mais um. Aqui temos que lançar, você tem que lançar esse desafio no palco daqui a pouco. Eu vou. É isso aí, aqui, ó, vamos lá. Eu vou seguir aqui, um seguidor a mais. Muito obrigado. Marucho, muito obrigado. Temos, Marucho. calma, não podemos esquecer. Verdade. Quase que a gente esquece. Que demais, que demais. Não deixarei você não uniformizado com a camiseta da Execom. Coisa linda. Da Escola de Superior de E-Commerce. Eu já adorei que a GG, vocês já foram no ponto, É o cara. Thiago que é o culpado por achar Obrigado, o tamanho. Thiago. Não, mas eu ia falar, não me dá baby look. A pandemia foi cruel. A camisa do Corinthians. É a minha camisa Henrique, de jogador. Exatamente, essa aqui é de jogador. É de jogador. Cara, brigadão, de verdade, obrigado pelo carinho de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Como a gente falou, é fundamental. A gente está numa missão muito linda. E vamos só pra frente, cara. Só continuar. Legal. Eu ia falar que foguete não tem ré, mas agora com o Elon Musk já tem, né? Já tem. Então assim, mas vamos pra cima, sem parar. Galerinha, obrigado por acompanhar a gente. Segue a gente lá nos canais todos, né, Alex? YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, qualquer mais. coisa aí. Aproveitem. Galera, forte abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu. Você está ouvindo o Execom Talks.